porque o kardecismo nunca vai acabar de evoluir. Se ele se sentar, ou se ele adentrar a um terreiro de Umbanda... Sim, senhor presidente, calma, eu Deus à parte. Eu não, me apartaram todos aqui. Exato. Então, se o cidadão adentrou-se a um terreiro de Umbanda e se deu bem no terreiro de Umbanda, a Umbanda não vai parar de evoluir nunca. Talvez essas danças e esses atabaques sejam uma parte da evolução da nossa religião da Umbanda, coisa que o caboclo da Sete Encruzilhada apenas deu o pontapé inicial da coisa. Então ela deve ser evoluída, porque se ela não for tendo a sua devida evolução, ela vai acontecer como aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana, que chegou a ser um ponto que não tem mais nem condição de evoluir. Não tem mais, ela estagnou. E nessa estagnação ela perdeu seus adeptos porque ficou um vazio. A mentalidade do ser humano evolui. Antigamente uma criança começava a falar com 2 anos. Hoje uma criança praticamente já nasce falando. Por quê? Porque a mentalidade educacional de um país aumentou, os meios de comunicações aumentaram, os reflexos, como disse Oswaldo agora, foram a ser adquiridos mais rapidamente, muito mais prático. Então nós, seres humanos, também não vamos julgar ser mais adiantado do que aqueles que nos antecederam, mas nós temos a condição de sermos mais adiantados, porque os recursos que nós temos hoje em mãos para estudo, para pesquisa, é muito mais favorecido do que eles anteriormente. Então nós estamos evoluindo. A própria Umbanda deve evoluir. E nessa evolução da Umbanda, talvez o atabaque, as palmas e o cantídico e a dança seja uma das partes encontrada para a sua devida evolução. Se a Umbanda fosse estagnada nos princípios do caboclo da Sete Encruzilhada, naquilo que ele deixou ditado em seu princípio, e fosse só aquilo, ela também já seria superada. Isso os senhores podem ter a certeza. Então o que há de necessidade? A evolução, mas uma evolução com uma determinada discriminação em que é Umbanda, e não uma evolução que vai se puxar. Pois não tem problema. A senhora, quanto tempo a senhora pretende? Só algo bem rápido. Tá bom. Então a evolução do ser humano deve ser acompanhada, a evolução da Umbanda deve ser acompanhada da evolução do ser humano. Essa é a fase importante da nossa Umbanda. Essa é a fase que faz com que os nossos terreiros estejam sempre cheios. Esta é a fase que faz com que aqueles que são mais aflitos por uma caridade... Donato, 2 minutos, por favor. Da moça? Não, 2 minutos, senhor. Eu não sei o que é que a moça quer. Eu ainda sou presidente da mesa. Não vou terminar a tese. Não, tem 2 minutos. O senhor Martinho quer terminar. Não, eu vou dar uma parte primeiro para a moça. Como? Eu vou dar uma parte para a moça. Mas tem que se inscrever aqui à mesa. Precisa se inscrever. Tem que seguir as normas. Ela escreveu com o Aparecido. Eu falei com o seu Aparecido, Então ela quer dar uma parte e é daqui. Com gentileza, pode. Eu peço licença. E eu queria dizer que meu pai é vice-presidente de um centro de Kardec. E com 10 anos ele já levou-me para o centro de Kardec. E ele não conseguiu nada, ele não conseguia nada. Eu sempre perturbada, e ele viu-se obrigado, em 76, quando ele foi consultar lá no centro, no centro Pai João da Angola, com a cabocla Jurema, ela disse para ele: olha, sua filha tentou suicidar-se. E ele veio falar comigo, meu pai, kardecista. Karen, aconteceu isso. Eu disse: papai, eu estive na ponte, eu queria me jogar, mas uma coisa, um anjo da guarda, uma coisa me tirou isso. Aí ele disse: então eu vou aceitar que você vá a Umbanda, porque meu pai é kardecista e não aceita Umbanda, entanto recebe caboclo e tudo. Mas ele não aceita Umbanda. Não aceitava. Eu estou agora um pouco nervosa, porque para falar assim a gente fica...
E então, dia 30 de outubro de 76, eu fui levada ao centro, bem mal. E graças a Deus, agora, dia 30 de outubro de 77, eu sou uma pessoa feliz, eu não tenho mais aquelas perturbações de me suicidar, nada. E papai ainda tem aquelas guixazinhas, mas ele agora, ele tá vendo como é que eu tô progredindo. Só por causa desse problema de Kardec e Umbanda, só por isso que eu queria só salientar essa partezinha. Dona, termina a tua oração. Porque sobre o mesmo tema do caboclo encruzado, tem mais quem queira falar. São depoimentos que a gente se comove porque ouve-se falar bem da nossa Umbanda, que é o que nós queremos, é justamente aqueles depoimentos que se falem bem da nossa Umbanda, não se fale de favor, mas aqueles que foram na realidade agraciados por alguma coisa de nossa Umbanda, porque a nossa Umbanda tem muito que dar. Bem, nós sintetizamos a questão do caboclo da Sete Encruzilhada. Nós sintetizamos a posição da Umbanda Atabaque, a Umbanda Palma e a Umbanda Dança. Demonstramos que talvez seja hoje praticada uma Umbanda de Palmas e uma Umbanda de Tabaque, uma Umbanda de Danças, justamente para a sua evolução, para que ela não ficasse estagnada, como ela não ficou estagnada só na presença do caboclo da Sete Encruzilhada com linha de caboclo. Agora eu gostaria, se fala muito de africanismo dentro da Umbanda, que ela tem origem africanista e coisa que eu valha. Eu gostaria de saber por quê, e até hoje ainda não tive essa resposta, talvez o Oswaldo vai me dar. Por que se fala tanto de africanismo dentro da Umbanda e todos os terreiros de Umbanda, mas todos, ou pelo menos 99,9%, são comandadas por entidades de caboclo? Você teria uma definição? Bem, eu teria uma Não, definição eu gostaria. tranquila. Em primeiro lugar, no Sul, eu falaria do Sul. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que no Sul, as entidades que comandam e que regem as Umbandas, eu digo Umbanda definida de sua procedência África, eu não estou falando, porque quando se fala numa Umbanda, como você está falando, de um caboclo Sete Encruzilhada nato, ou seja, a Umbanda nata aqui da nossa procedência, uma nação brasileira, então não se classifica e não se posiciona de maneira alguma o preto velho. Mas há um minuto. Dá licença, se posiciona porque na nossa Umbanda tem preto velho. Na sua Umbanda, ou seja, na Umbanda que você destaca... Nessa mesma Umbanda que é praticada pelo caboclo da Sete Encruzilhada, tem o preto velho, porque o Zélio de Moraes recebia preto velho. Então você veja bem a dificuldade que nós vamos ter para chegarmos a uma conclusão e não criar minhoca na cabeça de ninguém. Se ele fazia uma Umbanda que recebia dentro desta Umbanda uma entidade que era um caboclo procedente aqui do Brasil e que também um preto velho oriundo da África... Dá licença, vamos fazer mais uma parte. Procedente do Brasil, a sua última encarnação, reencarnação, a sua última. Perfeito. Então você veja bem, eu lhe pergunto até se este preto velho que se manifesta neste terreiro, se a identificação dele é no linguajar português, aqui o nosso linguajar brasileiro, ou se ele fala em mironga africana e dá a sua tese de procedência africana. Não, ele falava em língua portuguesa, acessível, todos nós compreendíamos, não havia necessidade de cambono para interferência desse guia. Perfeito. Você veja bem que este preto velho, então, ele não deve ter procedência da África. Ele pode ser, inclusive, um oriental. Ele pode ser, inclusive, dentro de um outro terreno bem mais elevado, porque não é a África a mãe, em termos de africano, em termos de nação, não é a África que nos deu o conhecimento. O africano foi os que se adaptaram ao ritual, e eles então é que nos trouxeram o ritual, pelo menos o que eu pratico. Portanto, quando se pergunta a esse preto velho, diz procedência, ele diz assim: por favor, meu pai, me dê a sua procedência.
A minha procedência é de Angola. A minha procedência é de Moçambique. Alô, nós estamos chegando ao término dos debates para entrar em outra pauta que